Olá, meus amigos. Pode acreditar que é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, dando continuidade a esse nosso trabalho, né? Que é maravilhoso, que tem um sabor hiato, né? Que realmente tem a gente sente uma apreciação, né? De um exercício de sensibilidade artístico-literária, não só por parte dos autores, né? Obviamente, que escreveram essas maravilhosas obras indicadas pelas instituições, pelas universidades Unicamp, FUVEST, dentre outras, né? Mas é porque são os nossos primeiros grandes alvos, nossas primeiras grandes terminalidades. Dar continuidade a esse estudo que a gente vem fazendo aqui, com muito zelo, né? Com muita vigília, com muita dedicação aos livros indicados pela Unicamp e pela FUVEST. E hoje trazemos como destaque uma obra, eu diria assim, tem um aspecto bem inovador, escrito há bastante tempo e obra única, Minha Vida de Menina, obra esta, como eu falei, única, escrita pela autora mineira Helena Morley. Helena Morley, para vocês terem um pouco de informação, noção quem foi realmente essa escritora, que constituiu o painel na história da literatura brasileira, né? Como ela chegou a conquistar esse espaço com um único livro, que eu acho isso muito interessante, apenas com uma obra, né? Entrar no mercado literário nacional e conseguir rasgar, permita-me o coloquialismo, conseguir abrir veredas num campo tão árduo, né? Num campo artisticamente cada vez mais exigente, como é o mercado literário, não só internacional, como brasileiro. E ela, né, que pela data que vocês estão vendo aqui entre parênteses, né, que ela nasceu em 1880, quer dizer, foi uma escritora que viveu ainda no século XIX e conseguiu deixar essa obra, né, que veio à tona já no século XX, aproximadamente na década de 40, e recebeu elogios de Raquel de Queiroz, de Carlos Drummond de Andrade, de Manuel Bandeira. Então, com certeza é uma obra que tem o seu brilhantismo, né? Não só pelo fato de ter sido elogiada por esses escritores renomados que eu acabei de citar, mas por você mesmo, leitor, assim como eu, no exercício da leitura, o prazer que a gente sente de fazer essa viagem. Essa viagem, quando a gente mergulha na narrativa desse texto, tá? Desta obra de Helena Morley, o encantamento, a satisfação, o prazer que ela gera, que ela nos propicia, nos proporciona no exercício da leitura. É uma delícia. Eu tenho certeza que vocês vão amar, que vocês realmente vão compartilhar essa viagem que eu estou aqui com essas palavras, mesmo que breves, tentando plantar esse gosto da leitura aí no exercício diário de vocês, nas atividades diárias de vocês. Porque a gente que lê, a gente fica muitas vezes se perguntando como pessoas conseguem viver neste mundo sem o exercício da leitura, né? Não só pelo lado romântico, né? Entre aspas, né? No sentido do exercício da sensibilidade, não só pelo lado poético, em que a gente encontra todo esse romantismo, a gente encontra toda essa poesia, não esquecendo uma sobrecarga de realismo, porque a Helena, nesse trabalho, Minha Vida de Menina, que vocês de imediato precisam saber que é uma obra extremamente autobiográfica, é um romance diário. Aliás, eu não diria nem romance, porque a estrutura está mais para um teatro. Eu achei muito bacana essa inovação estrutural narrativa que ela apresentou ao longo desse trabalho. Você encontra um aspecto romanesco, você se depara com uma acepção teatral, com a estrutura narrativa que vai ao encontro, né, da estrutura de teatro. Ao mesmo tempo, a linguagem poética, acrescida, né, misturada ali com uma simplicidade, com um coloquialismo linguístico, mas você percebe, se depara com uma palavra muito verdadeira, uma palavra apresentada
né, por parte da protagonista, narradora e personagem, a própria autora, Helena, como eu faço a questão de reafirmar, trata-se de uma obra que apresenta esse aspecto tão autobiográfico, esse teatro diário, né, essa narrativa, né, que tem toda essa caracterização da linguagem, da objetividade, né, do direcionamento teatral, que os fatos que vão se interlaçando constituem essa maravilhosa obra Minha Vida de Menina, de Helena Morley. E aí eu salientei para vocês alguns elementos básicos, aí é pensando realmente em prova, né, é pensando em vestibular, são aqueles elementos, é aquela parte que você não pode nem pensar e deixar de conhecer, são chamados elementos básicos da narrativa. Temos aqui o narrador, né? Claro, se um romance fortemente biográfico, que tem esse tom de diário, não poderia nada mais óbvio do que ser escrito em primeira pessoa. E a história se passa onde, professor Fábio Coelho? Na cidade de Diamantina, terra natal da própria escritora. A escritora Helena Morley nasceu em Diamantina, em Minas Gerais? Foi, como eu registrei daqui a pouco, em 1880, portanto, final, né, já final das últimas décadas do século XIX. Então o espaço, a terra natal da escritora, foi o mesmo espaço da narrativa, reforçando esse aspecto do autobiográfico. E aí o tempo, claro, século XIX. Mais precisamente entre as datas de 1893 e 1895. E convém lembrar, já que eu toquei nesse ponto espaço e tempo, que é sempre bom a gente nunca perder noção de tempo e de espaço em toda a obra que você está acompanhando, a narrativa, como na nossa própria vida, né? É sempre bom saber onde é que você está e quando você está, né? Eu procuro realmente, quando possível, não perder noção de tempo e de espaço. E em se tratando de tempo, vale salientar nesta obra que há um conteúdo bastante histórico, que ela faz uma explanação, uma abordagem, né, envolvendo aqui esse período. E aí eu pergunto a vocês, nesse exato momento, vocês poderiam me adiantar dois fatos históricos que sacudiram o Brasil de ponta a ponta e que geraram inúmeras transformações no campo da política, no aspecto social, e aí entra a igreja também no meio, família, né? E aí a sociedade de um modo geral, né? Porque mexeu na família, mexeu na sociedade, já que a família é a célula mãe, é a célula base da sociedade. Então não tem como você gerar alterações na família, perceber transformações na família e automaticamente, instantaneamente ou contemporaneamente falando, não esteja analisando a sociedade de um modo geral. Porque a família é a sociedade, ou vice-versa, ok? E aí quando ela vai à família, tá? Ela salienta alguns aspectos, ela também comenta costumes sociais da época, os saraus, o patriarcalismo da família, que é muito apresentado, né? A autoridade máxima do pai ali como chefe da família, né? Como o que dita as regras, né? O que pode e o que não pode ser, né? E ela como mocinha na época, que deveria ser tão obediente, né, a esses conceitos éticos, morais, de acordo com a sociedade da época, mas Helena não. Você acompanhando Minha Vida de Menina, percebe que Helena, ela vai adiante do seu tempo, ela dá um passo a mais. Por quê? Porque ela tem uma curiosidade intrínseca de conhecer o mundo. E nessa vontade, nessa necessidade tão bem demonstrada pelas suas atitudes, nós percebemos que a Helena, ela vai perscrutando, ela vai vasculhando, ela vai investigando, ela quer escapar dos movimentos em prol da república, da abolição da escravatura, e esses fatos, quando acontecem, né, quando deixam de ser pré e passam a ser a realidade, e ela acompanha essa transição historicamente nacional brasileira, ela vai levantando questionamentos, ela vai fazendo indagações, reflexões,
E aí você percebe que há uma carga psicológica, né? Que há uma preocupação não tão social, mas humanística por parte da personagem, logicamente protagonista Helena, que vem fazendo tudo isso ao longo da narrativa e que nos gera um prazer enorme de acompanhar essa aula viva de história do Brasil e ao mesmo tempo de uma menina, tá? Que, como eu falei há pouco, à frente do seu tempo, essa vontade tão realista, tão sóbria, né, tão questionadora, tão crítica sobre a sociedade brasileira da época e sobre o papel da mulher também nessa sociedade, né? Até que ponto a necessidade de obedecer a esses padrões éticos, morais ou não. E a Helena tem toda essa constituição, né, alegórica, vamos dizer assim, falando, porque é uma metáfora em se tratando de uma comparação que pode ser percebida implícita com as mocinhas tradicionais da época, aquelas bem, mamãe disse que é para ser assim, e a Helena, que tem parte desse comportamento, né, sistemático, porque tinha uma criação britânica, porque tinha parentes ingleses, e aí eu saliento a tia Madge, né, que passa para a Helena muitas informações sobre a cultura inglesa e em que ela vai percebendo, vai condensando com a cultura nacional e faz isso com maestria. Eu tenho certeza que foi um dos pontos que Manuel Bandeira, que Raquel de Queiroz e Drummond muito bem salientaram nessa obra. Como ela conseguiu alinhavar, permita-me mais uma vez o uso aqui do termo metáfora, né, desta moça que com esse comportamento parcialmente atípico, né, eu defini como uma alegoria de acordo com o comportamento tradicional das mocinhas da época. E um ponto que me chamou muito a atenção, e eu trouxe aqui para o quadro, Helena, né, tão questionadora, tão crítica, tão realista, até porque nesta época, vocês são sabedores, porque nós já comentamos escritores como Machado de Assis, né, como nos ícones dos autores brasileiros do final do século XIX, e foi justamente a época de duas grandes escolas literárias, o realismo e o naturalismo. Então Helena Morley, que nasceu em 1890, né, que percorreu todo esse final do século XIX até o começo do século XX, ela escreveu uma narrativa autobiográfica apresentando fortemente traços realistas. Por isso Helena se mostra tão questionadora, por isso Helena se mostra tão sóbria, tão analítica, né, procurando mostrar uma visão tão lógica, tão prudente, né, tão sóbria, né, sobre vida. E a professora Priscila, que é uma professora de literatura, que fica sempre mostrando para Helena, né, que ela deve ter uma certa cautela, que ela também deve ter um pouco mais de vigília nessa vontade em que ela está tão envolvida, né, que ela foi consumida por essa vontade, por essa curiosidade grande de conhecer o mundo, de conhecer toda essa transformação, essa mudança social, política, histórica, religiosa pela qual a sociedade brasileira está passando naquela época, repito, final do século XIX. Então a Helena faz inúmeras indagações sobre o catolicismo, questionando muitas vezes o papel da igreja, e aí ela demonstra uma certa ousadia, né, mostrando essa dualidade, esse bifrontismo entre o catolicismo e o protestantismo. Então eu tenho certeza que você ficará encantado ao ler Minha Vida de Menina, de Helena Morley, que traz tudo isso e um pouquinho mais, porque vai também despertar na sua mente a extensão, a necessidade de você parar e ficar imaginando e de lá para cá, o que foi que mudou, né? A nível de Brasil, a nível de sociedade, a nível de comportamento de membros na família, com relação a você mesma, como pessoa, como cidadão, como cidadã. Então ficam aí as palavras do professor Fábio Coelho, apresentando, deixando esse gostinho aí na boca de vocês, para que vocês possam estender e saborear a leitura de Minha Vida de Menina, de Helena Morley. Ok? Um abraço, até o nosso próximo encontro. Show?